Este vídeo se destina à retratação de uns termos ofensivos feitos contra o senhor Breno e o senhor Márcio. Nestes termos de retratação, o querelado, a minha pessoa, deverá se retratar dos termos usados contra os mesmos. Para seguir fielmente o que está no processo, eu vou ler os termos que constam no processo que foram tidos como ofensivos e vou me retratar exatamente dos termos contidos no processo nas folhas 9 e folhas 10. Foi dito por mim, nas folhas 9, iniciando, que o Clube Acetal, com apoio irrestrito do Demétrio, querem transformar a prática do tiro no estado do Amazonas em balcão de negócio. Então, sobre esse primeiro termo, eu quero me retratar e afirmar que o Acetal, com o apoio do Demétrio, eles não transformaram a prática do tiro do estado do Amazonas em um balcão de negócio. Isto não é verdade. Continuando, eu ainda afirmei que o tiro do estado do Amazonas está desorganizado e eles estão transformando-se em negócio numa situação comercial e querem transformar o tiro num mercado peça. Então, isto não é verdade. Eles não tinham a intenção de transformar o tiro em um mercado peça, tampouco em negócio. Eu ainda afirmei que o Acetal fica agindo como federação, vendendo declarações e declarações de ranking sem nenhum critério, e fica emitindo essas declarações para o Exército. Essa prática, em tese, pode configurar o delito de falsidade ideológica. Eu quero me retratar dessas afirmações, que não houve prática do delito de falsidade ideológica, nem venda indiscriminadas de declaração de ranking e declarações de nível 2, merecendo aqui uma retratação que essas afirmações não são verdadeiras. Continuando, eu ainda falei que, na verdade, a federação, inclusive essa situação que eu fiz uma representação e encaminhei para o Exército, em Brasília, pedindo providências contra o senhor Demétrio e contra os diretores do Acetal. Isso também não é verdade, não houve representação contra o Acetal nem contra o senhor Demétrio pedindo providências. E eu ainda afirmei que eles queriam monopolizar e que tinham pretensões hegemônicas sobre as atividades do tiro. Então, eles nem querem monopolizar e nem tinham essas pretensões hegemônicas, como eu afirmei. Também isso não é verdade. Continuando, eu ainda afirmei aqui que existem demandas judiciais e administrativas contra o Clube Acetal e contra o seu Demétrio, e que o Clube Acetal está suspenso de atuar como se fosse uma federação. Não é verdade, ele não estava suspenso de atuar e nem houve demandas judiciais contra o Acetal e contra o Demétrio. Mais adiante, eu afirmo que o Ministério Público requeriu a abertura de inquérito que tramita na Delegacia de Roubos e Furtos, onde são investigados os diretores do Acetal, o senhor Márcio e o senhor Breno, pela suposta prática do delito de estelionato. Não é verdade, eles não foram indiciados pela suposta prática de estelionato. Essa afirmação não é verdadeira e pelo que também eu me retrato. Eu ainda afirmei que eles tinham uma intenção de arrecadar indiscriminadamente dinheiro junto aos atiradores sem prestação de contas. Além disso, o Acetal e o seu Márcio respondem a processo criminal que tramita na 15ª Vara do Juizado Especial. Não é verdade que houve essa arrecadação indiscriminada de recursos, tampouco que o Márcio e o Acetal respondem a processo criminal na 15ª Vara, merecendo aqui uma retratação sobre esse tópico. Continuando, eu ainda falei no meu vídeo que é inconcebível, até pelo cargo que o senhor Demétrio ocupa como presidente da Confederação,
é inconcebível que ele patrocine e que ele afiance tanto apoio incondicional ao clube subjusto. Também eu quero me retratar desse termo inconcebível, que é concebível e não inconcebível, e que o senhor Demétrios faz jus a dar o apoio incondicional ao clube Acetal. Continuando outro parágrafo, eu ainda afirmei que queria fazer uma pergunta ao senhor Demétrios se ele acha justo apoiar um clube subjudice. Eu quero me retratar dessa afirmação falando que o senhor Demétrios tem toda a razão em apoiar o clube em questão e que não há nenhuma investigação criminal em curso contra o clube. Mais adiante, eu ainda afirmei que o segundo problema com o clube de tiro Acetal são os inúmeros comentários ofensivos que os atiradores do Acetal propagam entre os atiradores e que são contumáveis em divulgar notícias falsas que ofendem a reputação alheia. E disso aqui eu quero me retratar, que os integrantes e os diretores do Acetal não propagam entre os atiradores notícias falsas. Eles não propagam. Aqui eu estou afirmando que eles propagam, estou me reconsiderando, dizendo que não propagam comentários falsos. Ainda disse que por essa razão patrocinamos algumas ações judiciais contra os diretores do Acetal. Então eu quero reconsiderar essa afirmação, dizendo que não há ações judiciais contra os mesmos. Mais adiante, eu afirmei que é do conhecimento de muitos atiradores, sócios do Clube CTA, que são vítimas de difamação inaceitável, com o objetivo de atingir o Clube CTA e os diretores do Acetal em sua defesa daqueles que o processo onde foi concedida a liminar de suspensão da federação, que o CTA moveu contra o Clube Acetal. Então não é verdade, o CTA não moveu ação contra o Clube Acetal e que o Clube Acetal não age com nível de desagregação entre os atiradores. Aqui eu afirmo que o Clube Acetal agia desagregando os atiradores. Eu quero reconsiderar dizendo que não houve essa desagregação. Continuando, eu falei aqui que com o objetivo de atingir o Clube CTA, os diretores do Acetal, em sua defesa, ele moveu contra o clube ações judiciais. Não é verdade, não houve essas ações judiciais. Muito bem, continuando, mas já perto do final, houve uma afirmação da minha parte que o seu Márcio fez uma denúncia de uma atiradora chamada Carolina Miyamoto, que é um atleta, de estar participando irregularmente no clube CTA. Então, essa afirmação também merece ser reconsiderada, que essa atiradora ela não participou irregularmente, e sim regularmente, devidamente autorizada. De modo geral, essas foram as afirmações supostamente ofensivas, ou ofensivas contra o seu Márcio e o seu Breno e o seu Demétrio, e eu li as folhas 9 e 10 e me retratei do que está contido nessas duas folhas. Nos autos, as alegadas ofensas, elas estão inseridas tão somente nessas duas folhas. E eu li e me retratei do que eles constaram nos autos como ofensas. Então, em prol aí da harmonia, em prol da pacificação aí do esporte, e com o fim de retratar das ofensas feitas, eu gravo esse vídeo aí no canal de YouTube, exatamente nos mesmos termos e do mesmo modo como foram feitas as ofensas. Deste modo, eu julgo que cumpri aí a retratação devida aos dois que se sentiram ofendidos. Não é? Muito obrigado.